de forma bem didática, por que uma empresa ela abre capital na bolsa? Qual é a vantagem? Sim, em que momento que ela faz isso? Sim, a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Então, você, por ter aberto o capital no momento que a taxa de juros estava 2% no Brasil, 2%. E a gente termina o ano de 21 com a taxa sinalizando 10, 12%. Compreenda bem. O dinheiro que não tinha remuneração no CDB, o seu dinheiro aplicado não rendia nada, literalmente. Então era maravilhoso você comprar ações de uma empresa naquele momento, qualquer dinheiro que você tivesse, tá? Aí o juro sobe. Exato. Mas assim, de fevereiro a dezembro, eu não estou falando em 2 anos, 3. Coisa de medo. Ele sai de 2 e vai para 10, 12. O que acontece? Todos os fundos que estavam em bolsa e etc., você quer tirar seu dinheiro dali, porque esse dinheiro vai demorar muito mais do que os 10, 12% ao ano que o CDB está oferecendo. Então há uma migração de dinheiro, a bolsa desaba. Isso é um efeito um pouco mundial também. Tem outros fatores. Eu que não sou economista, mas estou falando um pouco da vida real, de como ela é, né? E aí isso há uma migração natural. Então nós temos que ser nesse momento resilientes para vencer esse momento de macroeconomia muito ruim no mundo todo, né? Os combustíveis subindo e gerando inflação no mundo todo, não é um efeito Brasil. Não, é importante entender isso. Claro. E então o que acontece? Nós vamos levar um ano, 2 para a gente recuperar e voltarmos ao patamar que nós estávamos. Então nesse momento o que você tem que fazer? Ficar. Não é hora de você vender suas ações a preço baixo. Você tem que segurar para que já esse efeito vai passar, os resultados vão voltar de forma acelerada, a economia vai voltar a prosperar e naturalmente o valuation da companhia vai aparecer de novo. Então tem muitos efeitos. Pânico, né? O pessoal vai mas é o efeito manada. Dá aquele 5 minutos que eu falo. Começa a cair todo mundo. Mas isso não é só no mercado de ação. Isso também é na vida profissional. E aqui eu falo na vida pessoal e profissional. Eu acabei de dizer, as pessoas querem ficar rico da noite pro dia. Elas não têm a paciência de esperar 19 anos, não, e a resiliência nem 10. De, vai passar por crise. Ela não cria projetos de médio e longo prazo para ela ir galgando, né? E quando a gente fala de bolsa, naturalmente a gente tem que falar de investimento de longo prazo, porque ela oscila demais. A gente fala muito, amarra o cinto e fica, e deixa a turbulência, vamos falar literalmente, deixa o pau torar e fica lá no cinto, porque vai passar, como qualquer tempestade passa, né? Agora tem que ser resiliente nessa hora. E aí nem todo mundo é. E a hora que ele foge, gera oportunidade, óbvio. Falam que na tempestade, eu não entendo muito de velejar e tal, mas falam que na tempestade você tem que tentar manter o barco na mesma direção que ele estava. Você não briga com o negócio, mas tenta pelo menos manter ele na mesma direção que você estava e depois quando passar, claro, você não está muito longe do lugar que Exatamente. Claro que existem casos e casos, eu acho que cada caso tem que ser muito bem avaliado, mas a gente está falando aqui de um cenário que é muito comum, é a média, né, de tudo que ocorre. Agora, quando a gente volta um pouquinho na sua pergunta, que é como é que a gente entende que é o momento e por que você abre o capital de uma empresa, né? Você chega a um determinado tamanho de empresa que você não consegue mais trazer uma aceleração importante para essa empresa, porque o acesso a capital para ela está limitado. E aí eu vou te traduzir. Você tem uma empresa que gera 200 milhões de lucro por ano, beleza? Qual é o nível de dívida aceitável de uma companhia dessa no mercado, tradicionalmente? 2,5 vezes. Ah, é? Então, se você gera 200 milhões de lucro, você pode se endividar em até 500 milhões para você crescer, para você montar novas lojas. É aceitável. É aceitável até 2,5 vezes o que você gera de lucro. Eu vou falar lucro aqui para ficar mais simples, porque se eu começar a falar linguagem aqui técnica não faz sentido. Então vou chamar lucro, mas alguns estão ouvindo, sabe que é EBITDA, que é um lucro antes do imposto de renda, antes das depreciações, né? Ele vem um pouco acima. Entendi. Mas eu vou chamar lucro aqui, que todo mundo vai entender. Gero 200 milhões de lucro, eu posso me endividar, alavancar a empresa em até 500 milhões. Chega um momento que você precisa de um capital maior do que esse. Eu preciso de 1 bilhão para executar determinados projetos. Hipoteticamente, montar 100 lojas novas. Preciso de 100 milhões, 200 milhões.
E como eu já estou tomado com aqueles 500 milhões, então eu vou ao mercado de capitais e vendo uma parte da minha empresa para os acionistas, os investidores na bolsa, né, que é o IPO, que é nada mais é do que uma abertura de capital inicial da sua empresa. E nesse momento os investidores compram ações da sua companhia. Esse dinheiro vai para o caixa da empresa para ela executar os projetos prioritários. E é aceitável também que nessa abertura de capital os sócios queiram vender um pedaço da empresa com o dinheiro que vá para o bolso deles. Então, hipoteticamente, ele capta 1 bilhão, 500 milhões vai para o caixa da empresa para executar os projetos e 500 milhões vai para o bolso dos sócios. Tá. Esse é um modelo, né? E cada empresa desenha esse modelo com seus assessores, com os bancos que ajudam a montar todo esse plano, esse planejamento, e você então abre o capital da sua empresa. Então você... Mas como você atrai os acionistas? Você tem que acreditar que aquele negócio... Você tem que montar um plano de negócios de médio e longo prazo, você tem que apresentar para os investidores esse plano de negócios, passam pelos analistas dessas empresas, desses fundos, das pessoas, e esses analistas então criticam o seu plano e validam o seu plano. Entendi. Ou não. Eles podem falar, não acredito no seu plano, não vou comprar a sua empresa. E não compro e o seu IPO não sai. Ou eles falam, eu comprei o seu plano, adorei o seu plano, e aí vem um efeito em massa, que aí há uma hipervalorização das ações da sua empresa. Porque tem muita gente querendo e é limitado o número de ações que você pode ofertar. Então, isso ocorre todo dia no mercado de capitais, né? É uma oscilação muito grande. E aí você tem efeito pandemia, você tem efeito macroeconômico, tem uma série de fatores, né? Então cada empresa sofre e sente essa tempestade de alguma forma, né? Mas a abertura de capital é uma forma de financiar o crescimento da empresa. Entendi. Preferencialmente. É isso. Mas dá para uma empresa ser gigantesca sem abrir o capital? Totalmente. Você pode ter um plano. Um exemplo. Algumas famílias de empresários brasileiros, eu não vou citar nomes aqui, mas centenárias aqui, que são companhias que a maioria não abriu o capital da empresa. Tem o controle total na mão. Tem o controle, cresce, é uma forma mais orgânica, você leva mais tempo para crescer, porque você não acelera você não aliena cotas, né, para o mercado, você não entra capital novo, e são comedidos e vão crescendo organicamente. Com o lucro, esses 200 milhões que gera de lucro, ele vai crescendo na medida que vai gerando lucro. Tira pouco lucro para o bolso dos sócios e reinveste a maioria do lucro na companhia. Entendi. Né? Então tem muitos modelos, não tem certo e errado. É muita estratégia, né, por trás de tudo isso. É o momento certo de você, às vezes, comprar um concorrente, de você fazer uma abertura de capital para comprar um outro player no mercado importante e aumentar o seu share de mercado, o seu domínio, né? Porque tem várias opções. Você pode comprar e absorver e transformar na mesma marca, ou pode continuar... Eu tenho, por exemplo, o Odonto Company, compramos a Oral Sim e mantemos. Elas são competidoras no